Amém? Tá, vou pedir aí quem tiver ligado no WhatsApp. Tá dando para enxergar a tela do slide? Ou pelo áudio também, né? Tá sim. Beleza, brigadão. Então vamos lá. Irmãos, o nosso assunto nessa tarde vai ser acerca dos mártires. E o texto sagrado ele diz o seguinte: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. O texto ali está em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, e dando sequência, Atos capítulo 8, versículo 1. Irmãos, nós lemos aqui acerca, esses versículos acabados de serem lidos, são acerca do considerado primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. E Estevão ali, todo este capítulo, nós não lemos tudo, mas os irmãos já têm ciência, conhecimento prévio. Estevão, ele testemunhou do Senhor, não negou a sua fé, não negou a Jesus, e foi ali perseguido, acuado, se levantaram contra ele, mas ele permaneceu fiel ao seu Deus. E o texto diz algo interessante. Ele foi apedrejado, foram contra ele. Saulo, que ainda não havia se convertido, consentiu na morte dele, mas Estevão, ele soube ter um testemunho e se manter como um verdadeiro cristão. Observe uma coisa aqui, antes de eu dar sequência. Estou usando o termo cristão, e geralmente a gente, hoje, fomos treinados para achar que essa palavra cristão, ela significa alguém que está ligado ao mundo, que não é tão cristão assim, mas nós vamos, em todo o contexto dessa mensagem, usar cristão tal qual a Bíblia nos informa, tal qual a sua origem, como aquele que é o verdadeiro seguidor, verdadeiro servo de Jesus Cristo. Assim será ao longo dessa mensagem. E Estevão foi sim um verdadeiro cristão. E ele viu os céus abertos, mesmo naquele momento ali difícil, acuado, pronto a ser morto, prestes a ser morto, mas os céus estavam abertos e ele viu Jesus em pé, pronto a recebê-lo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite é que os céus estão abertos também para os irmãos. Para você que é um cristão verdadeiro. Não de maquiagem, mas um cristão verdadeiro, os céus estão abertos e não deixe que o céu se feche. Talvez se Estevão tivesse tomado uma outra atitude ali, ele mesmo teria fechado os céus. Não deixe, queridos, jovens, que são alvo da nossa reunião na sua grande maioria, não deixe que o céu se feche. Não sejam vocês os causadores do fechamento dos céus. Estevão viu também Jesus ali de prontidão, ele estava em pé para receber o seu servo. O nosso Deus, ele está vivo, ele está de prontidão para abençoar a nossa vida. Não servimos a um Deus morto, a uma imagem pintada no céu. Servimos a um Deus vivo, poderoso, que está atuando em nosso favor. E Jesus, para que nós possamos entender por que Estevão agiu assim, manteve o seu testemunho, se entregou por amor a Cristo e porque outros fizeram de maneira similar a Estevão, Jesus mesmo, no seu ministério, ele já havia alertado aos seus apóstolos, discípulos, à sua futura igreja, que somos nós, que qualquer pessoa que quisesse professar o seu nome, que qualquer pessoa que quisesse segui-lo verdadeiramente, elas seriam alvo de perseguição. Lucas 21:12 diz: Mas antes de todas essas coisas, eles farão mão de vós, vos perseguirão
entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos às presenças de reis e presidentes por amor do meu nome. Mateus 24:9 vai dizer: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus, ele já tinha feito um alerta. Mas para quem é esse alerta? Para quem que esse alerta é válido? Para quem que ele vai acontecer? Para aquele cristão verdadeiro que não está amalgamado, que não está mancomunado com o sistema corrompido deste mundo. Você é amado por este mundo? A palavra diz que aquele que servisse a Jesus verdadeiramente, que seguisse a Ele verdadeiramente, seria perseguido e seria odiado de todas as nações por causa do nome do Senhor. Aí nós vemos que a nossa grande contradição, porque hoje nós temos buscado o amor, a aprovação deste mundo. E Jesus disse que seriam odiados, mas nós queremos a aprovação do mundo, o amor do mundo, o like, o curtir deste mundo. Será que nós não estamos querendo encontrar um lugar para nós neste mundo, sendo que nós somos peregrinos aqui? Irmãos, parem para pensar um pouco e ao longo dessa mensagem talvez vocês vão abrir a mente para pensar o seguinte: nós temos buscado sermos amados, aprovados, aceitos por este mundo, sendo que o Senhor nos diz que aquele que se faz amigo deste mundo é inimigo de Deus. E o próprio Senhor aqui diz que aqueles que o seguissem, o servissem verdadeiramente seriam odiados. Por que que nós então tentamos a aprovação do mundo? Por que que nós tentamos, fortemente percebemos isso nos dias de hoje, a aprovação do diabo em favor das nossas vidas? Desculpe se estou sendo assim até um pouco incisivo, mas me parece que nós infelizmente temos tentado isso. Mas os verdadeiros cristãos, e os exemplos nós veremos aqui, eles foram odiados por amor do nome do Senhor. Que o nome de Jesus, ele possa estar reluzindo no coração dos irmãos. Que este nome possa fazer diferença na vida dos irmãos. Jesus mesmo, ele sofreu perseguição. A igreja, no seu nascedouro, no seu berço, ela sofreu perseguição. Ela nasceu no país de Israel, os primeiros cristãos vieram dali, e as próprias autoridades de Israel, judaicas, perseguiram a Jesus, perseguiram os primeiros servos, discípulos. Nós vemos aí em Atos capítulo 4, 1 a 3, já passado um pouco após a morte e a ressurreição de Jesus, quando alguns dos apóstolos eles são presos. O texto diz que as autoridades judaicas ali, sacerdotes, capitão do templo, saduceus, doendo-se muito de que os apóstolos ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então as primeiras perseguições contra a igreja em si são registradas no livro de Atos dos Apóstolos. E eles sofreram essas perseguições, inclusive ali dos seus coterrâneos, porque anunciavam que Jesus está vivo. Para onde você vai, onde você passa, você anuncia que Jesus está vivo? Se nós contratássemos um stalker para ver nas suas redes, para ver o seu relacionamento, poderiam ver que Jesus está vivo, que você anuncia tal qual a igreja anunciava isso? Eu sei que hoje nós temos essa ênfase de dizer que Jesus vai voltar, mas se você não crê nem que ele está vivo, como ele vai voltar para você, querido? Comece a pensar nisso. Se você não teve essa experiência, como você vai anunciar que Jesus vai voltar para alguém se para você ele está morto? Para aqueles irmãos que se entregaram a essa causa, Jesus estava vivo e sim, eles esperavam a volta iminente do Senhor para levá-los, mas não abriam mão do Senhor Jesus. Essa é a realidade bíblica e nós vamos ver alguns detalhes aqui fora, até mesmo da Bíblia, conteúdo histórico, para nós vermos como eles amavam verdadeiramente ao Senhor. Você entregaria sua vida por amor a alguém? Eles entregaram a vida por amor a Jesus Cristo, o Salvador. Além da perseguição que os primeiros cristãos e os cristãos seguintes tiveram ali, seus coterrâneos, nós sabemos que a igreja,
ou a época, a plenitude dos tempos, para quem não entende ou não conhece esse conceito, é um nome teológico que damos à vinda do Senhor Jesus em carne para o seu ministério. Na plenitude dos tempos veio Jesus. Ele morreu, ressuscitou, a sua igreja deu sequência à sua obra redentora, a mensagem do cristianismo, do evangelho, das boas novas de salvação, mas naquela época, naquele contexto, havia um império dominador. Está aqui registrado que é o Império Romano, qual vocês conhecem. Está um pouco da agência deste império. Notem os irmãos que este império, conforme nós já sabemos, e aqui é mostrado historicamente, a região de Israel, Jerusalém, Judéia, estava sob o domínio deste império. E o cristianismo surge ali, nós vemos em Atos, tinham tudo em comum, toda essa questão social e espiritual, porque ambos eram tratados ali pela igreja. Toda essa questão estava forte no meio do cristianismo. E o cristianismo, então, com o seu crescimento, ele começa também cristianismo de igual maneira, viu, queridos? Quando eu uso cristianismo, não vão levar para um lado pejorativo, mas estou tratando aqui do verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. Repetindo aqui para que os irmãos não se esqueçam. O cristianismo ele vai entrar em conflito com o Império Romano, o Império dominador. Por que ele vai entrar em conflito? Por pelo menos duas questões. Primeiro, Roma, ou o Império Romano, ou as pessoas que estavam ali, fazendo parte desse império, os povos conquistados, dominados, eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles serviam a diversos deuses. Alguns vieram da cultura clássica grega e acréscimos em geral de deuses. Eles eram politeístas crendo em diversos deuses, Deus do amor, Deus da guerra, Deus da sabedoria, Deus da luz e etc. E o cristianismo vem com uma mensagem totalmente diferente. Nós somos monoteístas. Cremos em um único e verdadeiro, diga-se de passagem, um único e verdadeiro Deus, o nosso Salvador. Este foi um dos motivos, inclusive, os imperadores romanos tomaram para si essa questão de divindade, de serem tratados como deuses. E aí, o cristianismo que não aceitava Deus algum além do Senhor, do nosso Deus, ele começa a entrar com esse conflito com o Império Romano e até com as autoridades máximas do Império Romano. E uma outra questão era a respeito da escravatura. O Império Romano, ele, com as suas conquistas, escravizava pessoas, e a mensagem do cristianismo é que todos são iguais aos olhos do Senhor, que não existe um homem melhor do que o outro. Então essas duas questões, dentre outras possivelmente, faziam com que o cristianismo ele entrasse em conflito com o Império Romano. E embora, reiteramos aqui, sempre existiram perseguições contra os cristãos, há pelo menos 10 grandes ondas de perseguições que estão aí relacionadas para os irmãos. Vejam que vocês podem notar que há pequenos gaps, pequenos intervalos entre essas ondas, mas elas nunca deixam de existir. E aqui estão relatadas as 10 grandes perseguições. Inclusive, é interessante nós dizermos o seguinte, em Apocalipse 2:10, não está aqui, mas os irmãos podem conferir depois, o Senhor, ele dá um alerta que muitos estudiosos entendem que era um alerta à sua igreja das perseguições, das 10 ondas que viriam, porque lá diz assim, não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só dando um gap aqui, ó, alguém dá autorização para os irmãos que estão para chegar aqui. Tem uma irmã precisando de autorização. Obrigado quem autorizar. Bem, irmãos, e nós vemos aqui que essas grandes perseguições, elas começam ali, vejam o cabeça delas no ano 54, é Nero. Nero, alguns historiadores dizem que ele foi um homem no auge da sua megalomania. Me parece, para vocês que curtem um pouco de história, que a grande maioria desses historiadores, eu vou ter que parar aqui, porque pelo jeito eu sou administrador, só eu que autorizo, né? Oh, meu Deus, esperem aí só um pouquinho.
Deixa eu tentar aqui. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência com nós. Isso, estão pedindo todo mundo. Conseguimos entrar todos? Acho que sim. Um dia eu vou melhorar. Vamos lá, vamos voltar. Muito bem, irmãos, voltando aqui. Viemos aqui essas ondas de perseguições. Mais um. Isso. As ondas de perseguições. Nero encabeça essas ondas de perseguições contra a igreja, porque no auge da sua megalomania ele tinha um interesse de, alguns historiadores dizem, de destruir Roma e recriá-la, talvez ao seu próprio gosto. E Nero, dizem que ele sobe num anfiteatro, toca sua lira, enquanto Roma estava pegando fogo, e ele seria um dos responsáveis por esse incêndio que destruiu a cidade de Roma, composta por 14 bairros. E nesse incêndio, 10 desses 14 bairros são totalmente destruídos, sobrando 4, que eram bairros onde a maioria das pessoas eram cristãos ou judeus. E agora Nero tinha o álibi perfeito para perseguir os cristãos, para perseguir aqueles que professavam uma fé monoteísta em um só Deus. E começa então uma grande perseguição. Inclusive, alguns dos apóstolos, essa aula alguns dos apóstolos que nós conhecemos, eles foram mortos nos períodos de Nero e dessas perseguições. Nós vemos aqui Pedro, e Jesus já havia predito a Pedro em João 21:19, disse isso significando que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe: Só um momento, Diego. Pede a Janaína para desligar o microfone dela, fazendo favor? Sim, sim. Por gentileza. Deixa eu tentar aqui também. Tá? Ok. Obrigado. Junto a gente vai... Opa! Junto a gente vai mais longe. Vamos lá. Portanto, bem, Pedro já havia sido alertado, irmãos queridos, que ele haveria de morrer, obviamente, glorificando a Deus. E mais ou menos no ano de 67 depois de Cristo, Pedro então ele é morto e ele é crucificado, mas ele não se achava digno de morrer na mesma posição do seu mestre e salvador. Então a tradição, a história diz que Pedro então ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo. Aí nós paramos para pensar, como é que você glorifica a Deus hoje, hein? Você se acha tão grande quanto o nosso Deus? Ou você reconhece, eu reconheço a nossa pequenez diante desse Deus Todo-Poderoso? Outro apóstolo que nós conhecemos muito, é muito citado, um dos grandes nomes do cristianismo, sempre digo que é Paulo que eu estou me referindo, é o segundo nome depois do Senhor Jesus. Ele morre decapitado em meados dos anos 60. E ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, ele sabia dos planos de Deus para ele, mas tinha alegria porque ele sabia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. O interessante de Paulo é que antes ele era o perseguidor, consentiu lá na morte de Estevão, lá atrás nós lemos, não é isso? Ele foi transformado. Lembrando que Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo não, viu? Cuidado com essa colocação. Ele tinha ambos os nomes, sendo um hebraico e outro romano. Está em Atos capítulo 13, se eu não me engano, depois vocês dão uma pesquisada. Mas o certo é que ele foi alcançado pela luz dos céus. E ele nunca deixou que essa luz se apagasse na vida dele. Muitos aqui foram alcançados por essa luz dos céus também. Foram transformados. Essa luz está se apagando? Que o Senhor nessa tarde possa acender essa luz na nossa vida. Seja em que momento for, que nós possamos viver por amor a Cristo e morrer para a glória de Deus. Tal qual esses apóstolos aqui,
dentre outros apóstolos, viveram. Essa figura aqui, irmãos, a figura do Coliseu, uma figura mais moderna, em Roma, considerada uma das maravilhas do mundo moderno. Era um local de festividades e shows para os civis romanos. Só que alguns cristãos participaram desses shows também. Parece um estágio, né? Alguns preferem ir no Mineirão, não vou entrar no mérito não, mas para lá comemorar. Só que sabe como é que nossos cristãos participavam desses shows? Não era na arquibancada, não. Era lá no centro do estádio, sendo devorados por leões ou mortos de formas criativas pelos gladiadores. Sabe por que eles eram mortos, queridos? Porque eles não brincavam de ser crentes. Nós vivemos uma geração, eu estou incluído, eu não sei o que você pensa. Eu respeito a sua opinião, meu querido ouvinte. Mas nós temos brincado de ser crentes, ser cristãos, ser servos do Senhor. Eles não brincavam. Quero que os irmãos prestem atenção, por estarmos aqui online, fica até mais fácil de mostrar certas coisas. Isso aqui é um quadro conhecido como a última oração dos mártires, que é claro que ninguém tirou foto, é um quadro representativo, mostrando as feras subindo de onde estavam guardadas estão vendo um grupo ali de irmãos orando, representando a oração que eles faziam. Irmãos, mas estavam para ser devorados por amor a Cristo, estavam para ser mortos. Mas eu tenho certeza, irmãos, embora o quadro seja só uma pintura, eu tenho certeza pelos relatos, por aquilo que ouvimos, por diversas fontes históricas que temos, por aquilo que Jesus ele colocou na vida desses homens, que eles estavam ali louvando a Deus, orando ao Senhor, glorificando a Deus, porque iam morrer. Nós não conseguimos glorificar nem nas melhores horas, aliás, são nas melhores horas da nossa vida que nós esquecemos do nosso Deus. Mas ali, eles estavam ali glorificando o Senhor. Vejam os irmãos, reparem, não sei se eu vou conseguir aqui, ó. Alguns estão crucificados e queimados, sendo queimados. Este era o espetáculo. Enquanto os civis romanos achavam lindo, maravilhoso, engraçado, feliz. Mas eles estavam aqui aos pés do Salvador, dando glória a Deus. Ao fundo aqui nós estamos vendo tochas, não é isso? Cristãos sendo tochas. Literalmente, uma das características que Deus, a única, aliás, que Ele compartilhou conosco, ser luz do mundo, eles eram luz do mundo neste momento. Como é que está a luz do mundo na sua vida, hein? Como é que você tem brilhado? No seu lar, para nós que estamos casados aqui, no nosso casamento, no seu trabalho, no meio da pandemia, nas suas redes sociais, você é a luz do mundo. Nada contra, né? Gosto também, usamos a internet, os bons recursos. Você é a luz do mundo, a questão é essa, é a luz do mundo? Você é. Que é a última oração dos mártires. Aqui temos um relato, eu sei que é contra as regras, um slide cheio de palavras, assim, mas eu não tinha como ficar só lendo sozinho. Eu queria que vocês lessem em silêncio. Vamos ver aqui um pouquinho de um relato. Você teria ficado boquiaberto, continua Eusébio, diante da firme intrepidez daqueles santos campeões e da fortaleza impassível demonstrada por pessoas da mais tenra idade. Olhem amarelo aí quem eram também. Podia-se ver jovens que ainda não haviam completado 20 anos. Os de 20 anos hoje da nossa geração já se entregaram ao sexo, à promiscuidade, às bebidas, até no meio cristão, até no meio das funções. Mas aqui não. Resistirem imóveis no meio da arena, enquanto oravam a Deus com fervor. Resistirem imóveis no meio da arena, estava vendo o jogo, não. Eles eram o jogo, enquanto oravam a Deus com fervor. E não se retraíram de onde estavam, nem mesmo quando os ursos e leopardos, respirando ira e morte, quase lhes tocavam o corpo com focinho. Podia-se ver outros lançados à frente de um touro enfurecido que atava os pagãos que se aproximassem, atirando ao ar com os chifres e deixando-os semimortos. Mas quando esse mesmo touro, berrando de raiva, investia contra os mártires,
Não podia aproximar-se deles, engravatando a areia com as patas, arremessando os chifres de um lado para o outro e resfolegando raiva e violência por haver sido irritado com as brasas incandescentes. O animal enfurecido era, a despeito de tudo, puxado para trás por mão invisível. E outros ainda, depois dos animais selvagens haverem sido inutilmente provocados, eram mortos à espada, e seus restos mortais, em vez de serem sepultados, eram entregues às ondas do mar. Nenhum enterro digno nossos irmãos tinham. A história é um livro da história eclesiástica, a história da igreja. Viram que tinham jovens ali que eram exemplo para nós? Sabe o que preocupa, irmãos? Que esses jovens citados aqui neste documento histórico, e outros mais velhos, mais novos, crianças também, eles morreram pelo martírio. Se estivessem presentes vendo a minha vida e a sua vida, eles morreriam de vergonha. Desculpa a sinceridade, nós somos uma vergonha. Tristemente digo isso, tristeza a mim pelos meus pecados. O Senhor possa nos dar o mínimo de temor nessa tarde, que não seja uma brincadeira a nossa vida de cristão. Quero mostrar aqui para os irmãos mais uma figura. Essa aqui é uma cristãos sendo utilizados como tochas, olha aqui. Nos jardins de Nero, aquele doido que eu citei ali. Nós nem conseguimos testemunhar, mas eles conseguiram testemunhar como luz do mundo. Literalmente eles eram luz do mundo. Firmes no propósito de amar a Deus. Você morreria por este Deus? Você morreria por Jesus? Ou está buscando a aprovação do mundo, a curtida do mundo? A ideologia do mundo, o pensamento do mundo? Eles não. Eram convictos, podiam ser taxados do jeito que forem, mas eram servos de Deus. Isso aqui são catacumbas, são galerias subterrâneas que foram utilizadas como lugar de enterro durante vários séculos. A imagem não está muito boa não, mas vocês já devem ter ouvido falar. E alguns dos ossos de servos foram depositados aí com algumas inscrições, alguns relatos foram encontrados, que servia também de local para reuniões dos nossos irmãos, do século II, até o século V mais ou menos, que eles não tinham direito de se reunir publicamente, não tinham uma igreja. Ah, mas hoje a gente nem está na igreja por causa da pandemia. Não tinham direito nem de pegar o computador, queridos. Nem se tivesse acesso a tal tecnologia na época. Que eles não tinham direito de serem cristãos, de serem servos do Senhor, eram perseguidos. Nós temos tudo e não conseguimos ser isso. Eu e você, nós temos tudo à nossa disposição, mas não conseguimos amar o Senhor. Não conseguimos dedicar a causa do Senhor. Não estou falando de servir uma denominação meramente, servir uma ideologia meramente. Estou falando de servir a Cristo. Já teve um encontro real com Ele? Tem uma experiência que marcou a sua vida? Na vida deles havia uma experiência real que fazia com que eles se entregassem ao Senhor. Nós temos. Nós temos ou fazemos um teatro do cristianismo. Tem um relato aqui, também é extenso, mas eu precisava que os irmãos acompanhassem. Vejam só a inscrição no túmulo de um Marte, que ele foi vitimado durante a perseguição antonina. Alguns desses relatos foram encontrados, eu encontrei esse, transcrevo aqui para os irmãos. Foi transcrito para os irmãos. Diz assim: Alexandre morto não está, mas ele vive acima das estrelas. O seu corpo descansa neste túmulo. Terminou a sua vida sob o imperador Antonino, que, prevendo que adviria grande benefício dos seus serviços, pagou o bem com o mal. Porque quando estava de joelhos e prestes a adorar ao verdadeiro Deus, foi levado à execução. Oh, que triste tempo! No qual, entre ritos e orações sagradas, mesmo em cavernas, não estamos seguros. O que pode haver de mais desgraçado que tal vida do que tal morte, quando não podem ser enterrados pelos seus amigos e parentes, mas brilham no céu? Quase não tem vivido quem tem vivido em tempos cristãos. Você tem vida verdadeira? A sua vida faz diferença? A minha vida faz diferença? Irmãos, das perseguições, aqui temos exemplo em algumas das catacumbas, outros servos também. Vou citar alguns mártires da história da igreja, poucos. A gente não tem tempo para ficar delongando. Talvez alguém até faça a seguinte crítica: olha, você está citando o nome de pessoas, de homens. Olha, nós não fazemos isso corriqueiramente.
Ah, você está endeusando? Não, estou venerando somente a Cristo tal qual eles o faziam, adoravam somente a Jesus, mas os atos dele, aquilo que eles fizeram, nós precisamos saber, compreender e viver. Que possa ser um fio de exemplo para nós. São só exemplos de homens que verdadeiramente se entregaram a Cristo, tal qual nós já deveríamos ter feito há muito tempo. Desde o primeiro dia que colocamos o pé na nossa igreja, seja lá qual for. São vidas que fazem realmente a diferença. Aqui está, alguns vocês já ouviram falar com certeza, alguns que estudam a imagem já devem ter lido, Inácio de Antioquia, que foi discípulo de Pedro e João, os dois apóstolos que nós conhecemos. Ele foi morto por leões entre o ano de 98 e 107, sofreu a sua perseguição. E a frase marcante dele está aqui, ó: deixai-me ser alimento das feras. Por elas pode-se alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras para tornar-me o puro pão de Cristo. Rogai a Cristo por mim, para que por este meio me torne sacrifício para Deus. Irmãos, que em nome de Jesus possamos entregar a nossa vida a Jesus nessa tarde. Que você possa ir, neste momento, em um segundo dizer: Senhor, entrego a minha vida a Ti de verdade, Senhor. Preciso do Espírito Santo agindo em mim, o Espírito que estava na vida de Inácio, de Pedro, de João, de tantos outros. Senhor, eu quero ser luz do mundo. Policarpo de Esmina, ele foi discípulo de João. Ele foi escolhido por João e consagrado como bispo da igreja de Esmina. Ele foi queimado, apunhalado, lançado no fogo e em 155 depois de Cristo, é dito que o fogo, quando ele foi lançado no fogo, o fogo não o consumia. Então os encarregados da morte dele, sabe o que fizeram? Foram lá e começaram a apunhalá-lo para que ele pudesse morrer finalmente. E assim o fizeram. E a frase que nós selecionamos aqui dele é essa aqui: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão. Tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Então por que a gente abandona o Senhor e fala, desculpa a expressão, na cara dele: Senhor, o Senhor só me faz mal? Se não dizemos com as palavras, com as nossas atitudes. Tenho visto tantos jovens se voltarem totalmente contra Deus, jovens que serviram ao Senhor. Vocês também já têm visto isso? Como se Deus tivesse feito mal à vida deles, como se Deus fosse uma mentira. É algo bem triste, irmãos, mas Policarpo, ele tinha certeza: olha, meu Salvador nunca me fez mal. Jesus nunca te fez mal. Pelo contrário, já te curou fisicamente, sobretudo espiritualmente, já te mostrou a salvação, te colocou no corpo, já falou com você, te disse sim, te disse não, não importa. Ele atendeu o que era melhor para a sua alma, para a sua salvação. Como que você pode blasfemar contra o seu Redentor? Que você possa dizer, não é só durante o culto transmitido, na reunião, não. Que você possa dizer para o mundo: ouça bem claro, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus Cristo. Mulheres também, elas sofreram martírio. Felicidade era o nome dessa serva. Os filhos dela ela morreu com seus 7 filhos, foram mortos pela perseguição. Alguns desses filhos foram degolados, lançados no abismo, no precipício, espancados na frente dela. Ela foi acusada pelo prefeito da cidade onde ela habitava de ser cristã, por isso que ela foi perseguida, ela e os filhos dela. E sabe o que ela respondeu para o prefeito? Viva eu te vencerei. Se me matares em minha própria morte, te vencerei ainda mais. Ela sabia, irmãos, que ela era vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus que havia comprado a vida dela. Que a vida dela não terminava ali. Ela tinha vida em Jesus. Que você possa ter vida em Jesus, vida abundante, vida eterna no seu coração. Blandina, outra serva. Essa mulher, vejam aí a observação que coloquei: os pagãos declararam que jamais uma mulher sofrera tantos e tão duros tormentos durante a perseguição. Sabe por quê, irmãos? Ela foi torturada, obrigaram ela a sentar numa chapa quente de ferro, lançaram animais contra a vida dela, um touro louco, bateram, espancaram, maltrataram essa mulher,
Mas sabe o que ela dizia em todo o tempo, a cada tapa, a cada sofrimento que ela tinha? Ela falava algo importante para nós nessa tarde. Sabe o que era? Não era um grande discurso, não. Ela dizia isso aí, ó. Sou cristã. A cada tapa que ela tomava, a cada maltrato que ela recebia, a cada ataque que ela recebia, ela dizia: sou cristã, sou cristã, sou cristã, repetidamente, sou cristã. E por que nós não podemos confessar que nós servimos a Cristo? Você diz para o mundo, eles podem ver em você, presencialmente ou de longe, que você é cristão? Você diz isso nas suas expressões? Se fosse qualquer um de nós, hein, no lugar de Blandina, no primeiro tapinha, já teríamos negado a fé. Diríamos: sou cristão? Será? Você morreria por amor a Cristo? Nós morreríamos? Eu vou pular rapidamente este homem Tárcio Cecílio. Ele morreu degolado também. Ele converteu, ele estudou advocacia, oratória. Ele se converteu nas arenas, vendo os cristãos ali sofrer. E ele foi um dos alvos dessa conversão. Acabou sendo convertido pelo testemunho daqueles que morriam. Ele mudou tão rapidamente de vida que as pessoas até se espantaram. Quando deram a sentença para ele de que ele fosse morrer, foi Galério Máximo que deu essa sentença. Olha o que aconteceu. Galério falou: apraz que Tácio Cipriano seja degolado a espada. Ele respondeu: graças a Deus. Você sabe dizer graças a Deus? Já disse: Senhor, louvado seja o teu nome hoje? Aprendeu o que é louvor? Aprendeu o que é gratidão? Aprendeu o que é um graças a Deus? Irmãos, eu sei que são tantas perguntas, retóricas mesmo, para a gente pensar que tipo de cristianismo que nós temos vivido. O cristianismo de que estou sempre presente nisso, naquilo. Não, você tem uma vida convertida de verdade. É isso que eles tinham quando chegou a hora da prova. Eles mostraram: eu realmente tenho uma vida convertida, não estou vivendo um teatro. Nós não podemos mais viver de teatro, irmãos. Tempo de teatro ficou lá na escola. Você tinha que fazer aquelas peças lá para passar de ano. Nós precisamos ser cristãos de verdade, servos de Deus de verdade. Aí alguém fala: mas já acabou. Nós vamos entrar para a parte final aqui. Isso aí foi no passado, nos séculos anteriores. Então vamos puxar o tempo aqui, vamos fazer um avanço. Será que as coisas melhoraram? Estão na modernidade, agora tecnologia para cá, para colar. Vamos ver do século XX até os nossos dias. Peguei um trecho de um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Diz o seguinte, entre aspas, né? O cristianismo tornou-se dramático entre nós. Quando vocês do mundo livre, somos nós aqui, hein? Conquistam uma alma para Cristo, ganham um membro para uma igreja que vive tranquila. Nós, quando vemos um aceitar a Cristo, sabemos que ele pode muito bem ser preso e que seus filhos podem tornar-se órfãos. Esse aqui é o relato da igreja secreta nos países comunistas. É o relato de um irmão, salvo engano, um pastor da região, em 1945, quando os comunistas tomaram poder na Romênia e tentaram submeter as igrejas aos seus propósitos. Ele cita aqui que nós vivemos em um mundo livre. Eles tinham um drama ali, por causa do comunismo, das perseguições. Século XIX, século XX, queridos, 1945. Já tinha uma certa modernidade ali em relação ao passado que nós vimos até então. Mas a situação era dramática ainda. Ele está dizendo que tornou-se dramático. Não tinham liberdade de culto, não podiam reunir-se, não podiam professar, sempre com medo, cada reunião com medo, e o medo de alguém ser preso. Ele cita que nós vivemos um mundo livre, né? Talvez esse seja o nosso problema, ou talvez esse seja o nosso desafio. Eu volto lá no início, quando nós falamos que Jesus disse que vocês vão ser odiados por causa do nome dele. Hoje nós vivemos tentando chamar a atenção do mundo, ter a aprovação do mundo, do diabo, do inimigo. Nós vivemos implorando amor, carentes, né, de curtidas. Por isso que a gente vê no nosso mundo livre, podemos, né, acessar a internet, eles têm dificuldade até para acesso aos meios de comunicação em países com esse tipo de regime. Podemos postar na internet
nosso apoio a ideologias que são contra o cristianismo. Como assim? Afinal, a que Deus você serve? Ou às vezes, tristemente, vi uma serva de Deus, entre aspas aqui, nasceu na igreja, criada na igreja, com poses sensuais, extremamente sensuais, no Instagram, Facebook. Sabe para quê? Porque quer a aprovação do mundo, porque quer a curtida do mundo. Ama? Ah, Diego, você não pode julgar. Sei que não, mas me parece que a Bíblia diz julgar segundo a reta justiça, né? Será que sirva então de exemplo a nós para não fazermos isso? Essas poses para mostrar o corpo. Irmãos, e com o versículo, glória a Deus, Deus está no controle. Vivemos um cristianismo em contradição. Talvez nosso problema seja estar no mundo livre mesmo, tal qual o nosso irmão disse aí no seu livro. Citou o mundo livre. Eu acho que a gente precisa acabar essa reunião aqui daqui a pouco, saindo daqui como cristãos de verdade. Aqui tem alguns países, uma lista de 2020 do portal Portas Abertas. Vocês podem acessar, ele é um portal ligado a algumas questões. Os países que compõem a lista mundial de perseguição em 2020, lá Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã e Índia. Quem quiser, quando acabar a pandemia, fazer umas férias de viagem lá para a Coreia do Norte, é bem-vindo. E há jovens missionários em diversas denominações, porque há servos de Deus verdadeiros e sinceros em diversas, inclusive na nossa, e há falsos servos em diversas, inclusive na nossa denominação, que já foram para esses países e outras regiões para levar o nome do Senhor por amor a Cristo, não se importam nem de entregar a vida por amor a Jesus. Isso é uma informação, século XX até os nossos dias. Mudou alguma coisa? Em 10 anos, 160 mil cristãos foram assassinados simplesmente por causa da sua fé. Isso equivale a um cristão vítima de violência a cada 5 minutos. 160 mil cristãos, já aumentou esse número, com certeza. Vítima de violência. Por quê, hein? Porque professam a Cristo. O pecado é professar a Cristo. O crime é esse. Você professa a Cristo? Seu crime é esse? Eu sou cristão de verdade? Dá pra gente, pelo menos isso, de tudo que eu falei, pelo menos colocarmos na nossa cabeça essa pergunta. Nós somos cristãos de verdade, irmãos? Nós somos o que você faz, o que você mostra, o que você fala. As pessoas podem ver, fulano é um cristão de verdade. Mas não, num dia posta foto, estou no culto adorando a Deus, no outro dia com poses sensuais, buscando a aprovação. Irmãos, nós precisamos sair dessa vida contraditória nossa. Uma manifestação, parem de matar cristãos inocentes. Um país onde há perseguição. Isso aqui é a janela 1040. Não sei se vocês conhecem, janela 1040 é um termo criado por um missionário cristão em 1990 e refere-se a regiões do hemisfério oriental, localizada entre 10 e 40 graus ao norte do Equador, por isso janela 1040. É uma área, essa área marcada aí na imagem, que representa um alto nível de desafio socioeconômico e onde há menos acesso à mensagem cristã e recursos cristãos no planeta. Por isso que diversos missionários de diversas denominações e pessoas vão para lá tentar levar a palavra do Senhor. Eu estou trazendo essa imagem porque há um mês que nós separamos para orar em favor da obra no exterior, mas eu não sei se vocês têm noção disso, sabe? Vocês estão orando por isso? Por esses irmãos? Eu só orei por aquele país citado lá. Não, você tem ciência da totalidade do que está acontecendo nos dias de hoje? Que há irmão que talvez você não conheça, de outra denominação, da nossa, não sei, que está indo lá para país onde que a vida dele está em risco, que deixou a família. Você está orando por ele, você tem ciência que a mensagem do cristianismo precisa chegar a esses locais, que eu, Diego, preciso levar essa mensagem de alguma forma, que você que está ouvindo aí
não estou vendo aqui quem está conectado, precisa levar essa mensagem de alguma forma, nem que seja pelo seu Instagram que você tem postado bobagem. Não sei, queridos. É um desafio para mim. Estou conclamando os irmãos para assumirmos esse desafio, de alguma forma. No mínimo orando, no mínimo tendo ciência que há uma região que precisa de nossas orações. Precisamos ir além um pouco daquilo que está só na nossa frente. Sabendo essa janela, 10h40, então se não sabia, hoje você já sabe, agora você vai orar, antes do culto. É o nosso desafio aqui. Teve o desafio semana passada para os jovens do Milionários, hoje tem um desafio aqui global. Eu vou mostrar um vídeo aqui, talvez o áudio vai estar ruim, foi extraído de... Não está muito bom não, já está ruim mesmo. Mas eu quero que pelo menos leiam o que vai estar na legenda, 10, 20 segundos. Não vai complicar mais o nosso horário não. Demora um tiquinho para rodar. I think that the way I'm advancing the kingdom is just being a loyal friend and a good example to non-believers and also Christians. Just trying to not contradict myself and get rid of all hypocrisy and just to live for Christ. Essa aí foi Cass Bernal. Em 1999, ela foi vítima do massacre de Columbine, Colorado, Estados Unidos, o maior país cristão evangélico do mundo. Ah, Diego, o tipo de cristianismo deles lá é diferente. Não estou entrando nessa questão, é o maior país e pronto. A origem histórica é essa e pronto. Ela morreu aos 17 anos, eu tive acesso a esse vídeo aí. Eu tirei de um outro vídeo, por isso que ele não está tão bom. Mas observem que ela fez essa gravação foi alguns dias antes da sua morte. Nesse massacre de Columbine, um grupo de jovens entrou onde ela estudava e uma espingarda foi colocada na cabeça dela. E perguntaram para ela, você acredita em Deus? Ela simplesmente respondeu, com a espingarda na cabeça, sim. E vocês acreditam em Deus de verdade? Sim. Vamos colocar uma espingarda na cabeça? Vocês acreditam em Deus? Sabe o que eu achei interessante, trouxe para os irmãos? Que naquele vídeo que ela fez, não importa quantos dias antes da sua morte, ela diz que a forma, ela relaciona ali que a forma que ela queria viver como cristã, como serva, é tentando se livrar da hipocrisia e não se contradizer. Só que nós temos vivido ao inverso, não é? Vivemos uma contradição que eu já citei aqui diversas vezes. Nós vivemos assim? Vamos continuar vivendo assim? Nós precisamos livrar da hipocrisia que está em nós, irmãos. Servindo a Deus em igreja, ou em reuniões online, não importa, mas mantendo ódio, mantendo a fúria, mantendo desgosto por outro irmão, entrando em questões, aprovando aquilo que não é do Senhor, às vezes aprovando até aquilo que pessoas próximas a nós se levantando contra questões morais, éticas, cristãs, e nós lá curtindo, dando parabéns. Irmãos, é isso? Que hipocrisia que nós estamos vivendo. Nós não nos podemos contradizer mais, nós precisamos sair dessa contradição. Nós vamos fechar aqui, e nós. Pode ativar o áudio aí, quem chegou primeiro, me responde, qual foi o primeiro louvor, o único louvor, diga-se de passagem, que nós cantamos aqui hoje? Alguém lembra? Acho que eu tive PMR, perda de memória recente. Jesus quer amar-te. Valeu, Thaís. Olha o que o louvor diz. É o louvor, não sei se eu estou correto, mas para mim é o louvor mais perigoso da Igreja Cristã Maranata. Jesus, todo meu ser quero te dar. Se for preciso até morrer, para o céu de amor ganhar. E louvor não é como música de amor, que você canta para o seu namorado, namorada. Você canta para Deus. Então nós falamos para o Senhor hoje. Por isso que eu escolhi o louvor. Se for preciso até morrer, para o céu de amor ganhar. Será que nós cantamos de verdade? Hein? O áudio estava ruim. Mas quando está bom lá na igreja, nós cantamos de verdade. Às vezes é até melhor calar. Deixa alguém glorificar. Fica só na glorificação, não sei. Estamos aí numa situação complicada diante desse hino, hein? Nós acabamos de cantar para o Senhor no início da reunião. Falamos com Ele que se for preciso a gente até morre por Ele. Será? Pergunta final, nós vamos terminar aqui. Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condenar você?